Qual é o melhor anime isekai de todos os tempos? Calma, eu sei que cada um tem o seu, eu sei que cada um tem o seu momento em que o anime ficou marcado na sua vida, mas e se eu te disser que o Japão tem uma resposta oficial pra isso? Pois é, a plataforma de streaming japonesa chamada ABEMA fez um ranking baseado nos isekais mais assistidos deste ano, até novembro de 2025. E o resultado vai surpreender muita gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês esse ranking, são 9 animes ao todo que a ABEMA classificou, dos mais assistidos lá no Japão. Eu já vou logo adiantando que o top 1 não é Mushoku Tensei e muito menos Re:Zero, mas vai surpreender muita gente. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao RC Animes, eu me chamo Ramon Cavalcante. Tô começando no YouTube agora, então se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. E bora lá! Pra não ficar de muita enrolação e começar logo essa lista, em nono lugar nós temos Sword Art Online, que nada mais é do que uns precursores nesse gênero de Isekai. Surgiu lá em 2012, 2013, se eu não me engano. Tá a data aí, o editor vai botar. Como eu falei, ele foi o ponto de partida para muitos dos animes isekais modernos que a gente tem hoje em dia. E se você não viu, vá assistir porque a história é excelente. E a história conta com o lançamento do revolucionário Nevergear. A experiência de jogo atingiu um novo patamar e é a sensação do momento, onde transporta os seus jogadores para o deslumbrante mundo de Aincrad. Mas o sonho vira um pesadelo no mesmo dia da estreia do jogo, onde milhares de jogadores descobrem, em pânico, que estão aprisionados dentro do jogo. A função de sair foi removida pelo criador e a única escapatória é uma missão quase que impossível, de chegar ao topo de Aincrad e derrotar todos os seus 100 andares. E a regra mais aterrorizante, porém, é a que rege a sobrevivência, é que se você morrer no mundo do jogo, você morre na vida real. Entre os jogadores presos está Kazuto Kirigaya, um jogador bem experiente que, apesar de sua habilidade, ele logo percebe que ninguém pode vencer no jogo sozinho. Ao lado de outros jogadores, ele se vê forçado a enfrentar os desafios mortais desse castelo, com chefes aterrorizantes e ameaças traiçoeiras em cada esquina. Kirito descobre que sobreviver ali é uma tarefa muito mais difícil do que qualquer um poderia imaginar. Sword Art Online conta com a nota de 7.2 no My Anime List e tem ao todo 4 temporadas para você maratonar com gosto esse anime das antigas. Como eu falei anteriormente, esse foi um dos animes pioneiros nesse quesito de Isekai. Ele praticamente criou esse termo. É um anime antigo, mas ele vale muito a pena você ver nos dias de hoje, se você não viu. O que fez dele ser o nono anime mais visto lá no Japão. Em oitavo lugar, nós temos o queridinho The Rising of the Shield Hero, ou o Herói do Escudo, muito mais fácil, onde nesse isekai nós somos introduzidos ao reino de Melromark, que está à beira do colapso, aterrorizados há séculos por ondas de catástrofes. Como última esperança, 4 jovens comuns do Japão moderno são invocados para esse novo mundo, onde se tornam os 4 heróis cardeais, cada um portando uma arma lendária. O herói da espada, o herói da lança, o herói do arco e finalmente o nosso protagonista, o herói do escudo. Naofumi Watani, desde o primeiro momento a sua jornada é de isolamento e desdém, com uma defesa poderosa, mas sem nenhuma capacidade ofensiva. Logo no início, nosso protagonista é menosprezado pelos outros heróis e pelo povo do reino. A situação atinge o fundo do poço quando Naofumi sofre uma traição brutal pela própria aliada que o acompanhava, a princesa Malte, que o acusa falsamente de um crime hediondo. Daí de um dia para o outro ele simplesmente se torna o homem mais odiado no reino. Agora Naofumi, apenas com sua determinação e seu escudo, em uma luta solitária pela sobrevivência, acaba comprando Raftalia, uma escrava demi-humana à beira da morte, que se torna sua única companheira. Enquanto ondas de catástrofe se aproximam, o herói do escudo e sua parceira precisam lutar não apenas para salvar um reino que os despreza, mas também para restaurar a sua honra e forjar o seu próprio destino. O Herói do Escudo tem a nota de 7.91 no My Anime List e até o momento está com 4 temporadas, a quinta já confirmada para o ano de 2026. E o anime é bom, a primeira temporada é pesada, mostra um protagonista que começa literalmente no fundo do poço e conquista tudo pouco a pouco, fazendo dele assim ocupar o 8º lugar dos animes mais assistidos no Japão. Em 7º lugar nós temos ele, Konosuba. Como que Konosuba poderia ficar de fora dessa lista? Um dos melhores animes de isekai de comédia do gênero. E esse anime conta a história de Kazuma Satou, que ao morrer de uma forma totalmente patética e ridícula a caminho de casa, o estudante se vê diante da deusa Aqua, uma deusa chata e irritante, que oferece para Kazuma 2 opções. A primeira é de Kazuma seguir para o céu e a segunda é de Kazuma reencarnar no mundo de fantasia medieval, o sonho de todo nerd RPG daquele mundo. Optando por uma nova vida em um mundo de fantasia, Kazuma é destinado a uma missão épica, a de derrotar o Rei Demônio. Como vantagem, ele pode levar a
apenas um único item para ajudá-lo. E Kazuma, tentando dar uma de esperto, ele escolhe nada mais, ninguém menos do que a própria deusa Aqua. Só que fazendo essa escolha, Kazuma cometeu um erro muito feio. Isso porque a deusa é completamente inútil. E aí os problemas deles só começam. Eles logo descobrem que a vida num mundo de fantasia é muito mais difícil do que deveria ser e muito menos glamurosa. Em vez de aventuras emocionantes, a primeira batalha do nosso herói é conseguir dinheiro para pagar o aluguel e não passar fome. A verdade é que essa dupla incompetente está fadada a colecionar uma série de ações hilárias durante todo esse anime. Konosuba tem a incrível nota de 8.34 no My Anime List. Esse anime de comédia e fantasia conta atualmente com 3 temporadas, sendo o 7º isekai mais assistido lá no Japão. Em 6º lugar, sim, nós temos ele, Re:Zero. E a história desse anime é bem peculiar. Ao sair da loja de conveniência, a última coisa que Subaru Natsuki esperava era ser arrancado de sua vida comum e jogado em um mundo de fantasia totalmente estranho. Confuso e desorientado, sua situação já começa péssima quando ele é atacado por bandidos e pouco tempo depois de chegar, armado apenas com um saco de compras e um celular inútil, ele é espancado quase até a morte. Sua sorte parece mudar quando Satela, uma jovem de beleza enigmática, o salva enquanto persegue um ladrão que roubou sua insígnia. Agradecido e cativado por sua bondade, Subaru se oferece para ajudá-la em sua busca. E contra todas as expectativas, ele consegue localizar o objeto ainda naquela noite. Mas uma ameaça estava à espreita. Minutos depois, após a descoberta, Subaru e Satela são brutalmente assassinados. Até que do nada, Subaru acorda, de volta ao ponto de partida, lá no início. Cercados pelos mesmos bandidos, prestes a reencontrar Satela mais uma vez. Preso em um mistério aterrorizante, ele se vê forçado a reviver os mesmos eventos, tentando desvendar o segredo por trás desse loop macabro. Re:Zero tem uma nota muito boa no My Anime List, com incríveis 8.44, é uma nota bem alta e atualmente conta com 3 temporadas, já com a sua 4ª prevista para abril de 2026, e a comunidade diz que é uma das obras mais bem escritas do gênero Isekai, porque o Subaru ele não é nenhum herói, não é nenhum protagonista overpower, ele é só um cara comum que tem o poder de voltar no tempo, isso quando morre. O sofrimento do Subaru é físico e psicológico. Além dele sentir a dor física, toda a questão vai pra mente dele, porque ele sabe que ele tá morrendo, ele sabe que ele vai voltar. Aquilo ali deixa o anime bem interessante, com uma pegada de se assistir. E a comunidade insistindo que esse anime é uma obra-prima. Além de que no Japão ele é o 6º anime mais assistido até o momento. Ocupando a 5ª posição, é errado pegar garotas em masmorras? E a história desse anime é a seguinte: na vibrante e perigosa cidade de Horário, a vida nunca é monótona, especialmente para Bel, um jovem aventureiro ingênuo que sonha em se tornar o maior herói de todos os tempos. Seu destino dá um giro inesperado quando ele conhece Estia, uma deusa solitária que se torna sua aliada e fonte de apoio. Juntos eles mergulham de cabeça na dungeon, um labirinto subterrâneo repleto de monstros e perigos mortais. Cada andar mais profundo esconde ameaças letais e os segredos antigos, enquanto uma presença misteriosa se agita nas sombras. Mas os desafios de Bel não se limitam às profundezas. Na superfície, a convivência entre deuses e mortais é tão dinâmica quanto perigosa, cheia de alianças voláteis e rivalidades intensas. Em um mundo onde cada dia é uma luta pela sobrevivência, uma coisa é certa: uma sucessão de falhas, triunfos e laços inesperados aguarda o nosso otimista protagonista nessa jornada heróica. É errado pegar garotas em masmorras tem a incrível nota de 8.25 no My Anime List, e o anime conta atualmente com 5 temporadas. E tem um detalhe: apesar dele teoricamente não ser um isekai, ele tem toda essa questão de progressão de poder, a construção de mundo e a sensação de aventura que a gente ama. É aquele anime viciante muito bom para você maratonar em um final de semana, o que o torna o 5º anime mais assistido lá no Japão. E em 4º lugar nós temos o incrível e polêmico Mushoku Tensei, onde é contada a história de um homem de 34 anos que passou a vida inteira sofrendo de humilhações e isolamento social, que em um determinado momento da sua vida encontrou a coragem para um ato heróico, que terminou em uma morte trágica e prematura. No entanto, em um último instante, ele renasce em outro mundo como Rudeus Greirat, recomeçando do zero como um bebê em uma nova família acolhedora. Com todas as memórias e conhecimentos de sua vida anterior, Rudeus se adapta com incrível velocidade a esse novo mundo. Com a mente de um adulto, ele demonstra um talento mágico incrível, que é lapidado por sua tutora de magia, Roxy. Além dele também aprender esgrima com seu pai, Rudeus também conhece Sylphiette, uma garota de sua idade que se
torna sua primeira e mais querida amiga. Assim começa sua segunda chance nesse novo mundo. Determinado a não repetir os erros do passado, ele se empenha ao máximo nesta nova vida, buscando superar os seus traumas. E quem sabe, talvez ele possa finalmente encontrar o que mais lhe faltou em seu mundo anterior, o verdadeiro amor. Quem vê assim até pensa que esse anime é um verdadeiro mar de rosas, só que por trás dessa sinopse incrível tem um monte de polêmicas. O que me surpreende em Mushoku Tensei é sua incrível nota de 8.62 no My Anime List, isso já com toda a sua polêmica inclusa. E quando eu falo dessa polêmica é que Rudeus, ele renasce como um bebê, como uma criança, só que ele tem a mente de um adulto de 34 anos. Então você já pode imaginar o tanto de polêmica que isso deve causar. Fora que o anime, bom, é aquelas cenas, né? E apesar de toda a sua polêmica, Mushoku Tensei é amado por uns e odiado por outros. Ele tem uma comunidade incrível de fãs e atualmente tem 2 temporadas, sendo que a terceira já tá confirmada pro ano que vem. Mas apesar de tanta polêmica desse anime, a gente tem que reconhecer que a construção desse mundo é uma coisa muito legal de se ver e o desenvolvimento do Rudeus é uma das jornadas mais realistas e profundas dos animes, mostrando pra gente que Mushoku Tensei não é só um isekai comum, mas sim uma experiência. Não é à toa que ele está em 4º lugar na lista dos animes mais assistidos lá no Japão. Finalmente chegando ao top 3 dos animes mais assistidos lá no Japão, lembrando que essa lista de animes foi o serviço de streaming japonês, o ABEMA, que fez ela, então não fui eu, não é a minha opinião isso aqui, mas sim são os fatos dos animes mais assistidos. E finalmente chegamos ao top 3, onde em terceiríssimo lugar nós temos ele, The Eminence in Shadow, e a sua história é a seguinte: desde sempre Minoru teve uma obsessão, tornar-se o mais forte possível, submetendo-se a treinos absurdamente rigorosos. Mas seu objetivo nunca foi a fama ou o reconhecimento. Pelo contrário, seu grande talento era parecer completamente comum durante o dia. À noite, porém, armado com um pé de cabra, ele virava um justiceiro implacável, espancando gangues de motociclistas nos becos da cidade. Sua vida dupla termina quando um caminhão o atropela. Prestes a morrer, ele desabafa por sua fraqueza final. Por mais que treinasse, nunca poderia superar os limites de um corpo humano. Pelo menos era o que ele pensava. Em vez da morte, Minoru renasce em um outro mundo como Cid. Com o poder que sempre desejou ao seu alcance, ele finalmente pode bancar o Mestre das Sombras. Cid então cria um personagem chamado Shadow e funda o Shadow Garden, um grupo dedicado a combater o Culto de Diablos, uma organização que ele mesmo inventou só para dar um propósito épico à sua fantasia. O problema é que conforme Shadow Garden ganha membros e poder, o tal do Culto de Diablos começa a se mostrar bem mais real do que Cid poderia imaginar. The Eminence in Shadow é um isekai incrível de se assistir e atualmente tem a nota de 8.27 no My Anime List, tendo 2 temporadas e está disponível na Netflix. Sem dúvidas um dos melhores isekais já produzidos, valendo totalmente a sua entrada no top 3 dessa lista incrível. Em segundo lugar nós temos ele, Overlord, e a sua história é a seguinte: chegou a hora final do popular jogo de realidade virtual Yggdrasil. Determinado a ficar até o último instante, o protagonista, que utiliza seu personagem no jogo chamado Aizogul, um poderoso feiticeiro morto-vivo, permanece conectado enquanto os servidores começam a ser desligados. Para o seu completo espanto, mesmo após o horário definido de término dos servidores, ele não só continua no jogo perfeitamente consciente em seu avatar, como também descobre que os NPCs daquele mundo ganharam vontade própria e personalidades únicas. Diante dessa realidade anormal, o protagonista realmente entra no corpo de seu personagem e entra em um mundo de fantasia de um MMORPG, cheio de raças diferentes, reinos distintos, dimensões e masmorras. E estando na pele de um feiticeiro morto-vivo super poderoso, Ainz ordena que seus servos leais o auxiliem a investigar e dominar esse novo mundo. Seu objetivo é desvendar a causa por trás do que causou a sua transferência para dentro desse universo do jogo e descobrir se existem outros jogadores na mesma situação. Overlord tem a incrível nota de 8.06 e atualmente conta com 4 temporadas, sendo um isekai bem diferenciado. Ainz já chega nesse novo mundo com todo um poder avassalador. Sabendo ser um dos seres mais poderosos nesse mundo, ele começa a se aproximar cautelosamente e de forma bem direta dos reinos humanos, com um plano grandioso e pensando como um ser supremo. E apesar de ter tido uma vida humana no mundo real, ele tem a percepção do certo e do errado no mundo dentro do jogo. E em certos momentos ele tem afeição pelos NPCs daquele mundo que agora ganharam vida. E em outros momentos ele é totalmente frio, agindo sem nenhum remorso e tendo a ciência
consciência de que alguns de seus atos podem causar tragédias imensas ao mundo humano. Overlord é um dos melhores animes de Isekai já feitos, se não o melhor, e se destaca de longe, sendo com certeza um anime que vale a pena maratonar, ocupando assim a segunda posição nessa lista de animes mais assistidos do Japão. Agora, senhores, em primeiríssimo lugar, nós temos sim o anime Isekai mais assistido no Japão até o momento de novembro de 2025. E é ele, o anime do Slime, onde nos é contado a história de Satoru Mikami, um solteirão de 37 anos que levava uma vida pacata e sem grandes emoções como funcionário de uma empresa em Tóquio. A sua maior frustração era nunca ter conseguido uma namorada, mas no geral ele se conformava com a rotina monótona. Tudo muda durante um encontro casual com um colega quando ele é esfaqueado por um assaltante aleatório nas ruas, e à beira da morte uma voz misteriosa ecoa em sua mente, recitando uma série de comandos incompreensíveis. No momento seguinte, Satoru acorda não como um humano, mas sim como uma massa gelatinosa em um mundo de fantasia. Nessa nova forma de slime, ele adquire habilidades únicas. Uma delas é o poder de devorar qualquer coisa e copiar a sua aparência e suas habilidades. Explorando esse novo mundo que ele reencarnou, ele encontra Veldora, o dragão da tempestade, um monstro colossal que foi selado há 300 anos após reduzir uma cidade a cinzas. Sendo bem solidário, Satoru faz amizade com o dragão colossal e promete ajudá-lo a quebrar o selo. Em troca, Veldora lhe concede a sua bênção, dá o nome de Rimuru Tempest à criatura e permite ser devorado pelo slime, fundindo-se com ele. Assim, Rimuru obtém as habilidades do dragão lendário. Livre das amarras de sua vida passada, Rimuru parte em uma jornada repleta de infinitas possibilidades. À medida que se adapta ao novo mundo, suas ações começam a causar diferenças gigantescas, transformando não apenas seu destino, mas o destino de todos ao seu redor. Dessa vez eu reencarnei como Slime, tem a incrível nota de 8.13 no My Anime List, conta com 3 temporadas e já tá com a sua 4ª temporada confirmada futuramente. E quem diria, né, um protagonista que renasce como uma massa gelatinosa, um slime, acaba sendo um dos animes mais amados pelo Japão. Não é à toa, porque a jornada de Rimuru Tempest não é só sobre poder, é sobre diplomacia, construção de nação e amizades. Ele sem dúvidas é o Isekai mais positivo e mais saudável de você assistir nessa lista. O Rimuru é um líder nato carismático que todo mundo ama. A construção do mundo é rica, os personagens são cativantes pra caramba e a animação do estúdio Tempest Films tá linda. Ele consegue equilibrar comédia, ação, momentos épicos e uma construção de mundo fantástica, além de ter incríveis cenas de ação, ocupando assim a primeira posição do anime mais assistido no Japão até o momento de novembro de 2025. Mas e aí, vocês estão surpresos com esse top 1? Ou já sabiam que o anime do Slime era esse fenômeno todo? Agora eu quero saber de vocês, qual foi o anime dessa lista que mais surpreendeu? E qual é o seu top 3 de animes isekais, pessoal? Comenta aqui embaixo que eu vou ler todos. E se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Não se esqueça de ativar o sininho do YouTube para que ele possa te notificar sempre que eu lançar vídeo novo. E lembrando que é toda quarta-feira às 19 horas tem vídeo novo no canal. É isso, otakus, e valeu!